Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta segunda-feira temos connosco Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação do 00, para dissecar aqui um bocadinho a comunicação de Bruno Lage e Rui Borges. Pedro, começo por te perguntar, na ressaca destes dois jogos dos grandes clubes de Lisboa, Bruno Lage esteve nervoso no banco e na conferência depois do jogo do Benfica. Bom dia, Renato. Esta semiótica é importante. Tentar perceber o que vai na alma de cada um deles, aceitando que nesta fase a pressão deve ser total sobre Lage e Borges, que são no fundo os grandes rostos, os mais visíveis desta luta entre Benfica e Sporting. Respondendo à tua questão, Lage aparenta de facto um nervosismo constante, apesar do discurso dele tentar camuflar essa ansiedade mais do que normal. Começamos por ele, primeiro porque o Benfica joga em casa e porque ontem há uma pergunta na conferência de imprensa, que é uma pergunta perfeitamente razoável, simples, em que um colega nosso apenas lhe questiona sobre esse aparente nervosismo no banco de suplentes, durante um jogo que pareceu estar completamente controlado e depois acabou a estar francamente em risco. E Bruno Lage, em vez de dar uma pergunta, onde podia ganhar aqui alguma credibilidade, algum crédito junto dos adeptos, para sossegá-los, pede para não responder e avançar para a próxima questão. E a minha questão aqui é porquê? Há um ponto muito importante, eu acho que já falei sobre isto aqui há uns meses, e repito, quando vamos para uma conferência de imprensa, quando o Renato Soares vai representar o 00 numa conferência de imprensa e faz uma questão ao Bruno Lage, ao Rui Borges, ao Martin Anselmi, a resposta desses treinadores não é para o Renato Soares. É para toda a audiência que os está a escutar. Neste caso, Bruno Lage estaria a ser escutado atentamente por milhares, milhões de benfiquistas. Portanto, aquela pergunta sobre o seu aparente nervosismo não era para ser respondida ao jornalista X, mas sim para todos os benfiquistas que estão lá em casa. O jornalista aqui desempenha uma função de elo de ligação entre o treinador do Benfica, no caso em concreto, e os seus adeptos. É a forma mais eficaz, mais profissional de transmitir a mensagem correta de Bruno Lage para quem mais o quer ouvir. E, portanto, esta fuga para a frente de evitar uma resposta que aparentemente não tem nada de mal, digamos assim, deixa-me perceber que o Bruno Lage não está a lidar muito bem com esta pressão, que é perfeitamente normal, e ainda por cima numa fase em que o Benfica tem jogado bem, tem ganhado de forma convincente quase sempre, a exceção foi o empate em casa contra o Arouca. No Estoril a equipa teve 60 minutos de controlo quase total e depois tem mais uma meia hora final muito difícil de perceber, como já teve, por exemplo, nos Arcos e na Vila das Aves, em que deixa-se fugir a vantagem e depois a equipa acaba a sofrer. Portanto, aqui o Bruno Lage tem aqui esta ferramenta que é a sala de imprensa, além da flash interview, para demonstrar que é o homem certo no lugar certo. E naturalmente, nesta altura, os benfiquistas estarão à espera de um treinador equilibrado, sereno, que sabe passar exatamente a mensagem que mais deseja. E esta fuga, questões que são mais do que razoáveis, criam-me alguma confusão. Olhando agora para o outro lado da segunda circular, o Sporting venceu o Gil Vicente, mas o final do jogo fica envolvido em alguma polémica. Perguntava-te se sentes que o Rui Borges provocou aqui um bocadinho o Gil Vicente na flash e na sala de imprensa. Sim. No caso do Rui Borges é um bocadinho diferente porque ele ia claramente com esta mensagem estudada. Tanto na flash como na sala de imprensa, o Rui Borges sublinha uma frase que no fundo é matadora para o Gil Vicente. De forma mais ou menos rigorosa, e ele diz que se o Gil Vicente tivesse sempre esta atitude competitiva, não estaria tão mal classificado como está. E eu creio que isto nasceu depois daquela frase de César Peixoto para Bruno Lage, onde aparentemente mostra a vontade de que o Benfica seja campeão este ano no abraço que dá a Bruno Lage depois do Gil Benfica. Essa frase, esse momento terão ficado a remoer no universo leonino, e a Rui Borges agora, depois de um jogo muito difícil, em que o Sporting só conseguiu vencer nos descontos com um remate fantástico de Eduardo Quaresma, acabou por ir buscar isso ao baú e a tirar estas duas frases para cima do César Peixoto, sim, e do próprio Gil Vicente. Não me parece que isso seja necessário. Mais uma vez, agora
colo o comportamento do Rui Borges ao do Bruno Lage. O Sporting atravessa um bom momento, vai chegar à Luz com francas possibilidades de ser campeão nacional, acaba por ganhar o jogo de uma forma heroica, épica, com aquele resultado, com aquele remate espetacular de Eduardo Quaresma, e não havia necessidade do Rui Borges, parece-me, ir buscar estas palavras que o César Peixoto terá dito ao Bruno Lage, para depois atirar esta provocação sobre uma equipa inferior, sobre um treinador que está a treinar uma equipa que também tem outras ferramentas e que naturalmente terá usado as suas armas para tentar adiar o mais possível o segundo golo do Sporting. É verdade que o Gil Vicente só faz um remate enquadrado durante todo o jogo, mas também é verdade que o Sporting fez durante 60 minutos, 70, das piores exibições que me lembro nos últimos largos meses. Portanto, acho que o Rui Borges teria muito mais a explicar aos adeptos do Sporting do que essa provocaçãozinha que atirou para cima do Gil Vicente. Só para acabar este segundo ponto, Renato, nós sabemos que não há muitos Rubens Amorins, mas parece-me que os outros treinadores poderiam ter aprendido um pouco com o Ruben Amorim. A forma natural como o Ruben Amorim respondia a questões difíceis é que o tornava especial, além dos bons resultados, naturalmente. Rui Borges e Bruno Lage não são treinadores desses. Na comunicação são limitados, são pessoas simpáticas, razoavelmente empáticas, que explicam também razoavelmente bem o jogo, mas que reagem muito bem sempre que são pressionados com perguntas mais incómodas. Que reagem muito mal. Perdão. Sim. Olhando agora para o derby, Pedro, pergunto-te que cenários existem na chegada a este jogo tão importante que se vai realizar no Estádio da Luz? Nós ontem estamos aqui na redação a ver o Sporting a ganhar daquela forma ao Gil Vicente e mal acabou o jogo publicamos um artigo assinado pelo Diogo Vidal que explica muito bem todos os cenários. Vou tentar resumir o mais rapidamente possível. Portanto, ao Sporting, para ser campeão na Luz, basta vencer, seja por que resultado for. Portanto, uma vitória do Sporting entrega o bicampeonato aos Leões. O bicampeonato que já lhes escapa desde 54. São 71 anos à espera, de facto, de ganhar 2 campeonatos seguidos, o que me parece quase impensável e impossível quando falamos de um clube da dimensão do Sporting Clube de Portugal. Em relação ao Benfica, o Benfica, para ser campeão já no próximo sábado, tem de vencer por uma margem superior a um golo, porque em Alvalade perdeu por 1-0 e, portanto, sendo o confronto direto o primeiro fator de desempate, o Benfica terá sempre de marcar mais 2 golos do que o Sporting, no mínimo, para ser já campeão nacional. Se o Benfica vencer pela margem mínima, portanto igualar o resultado conseguido pelo Sporting na primeira mão, tudo tem que ficar adiado para a próxima jornada, e é bom lembrar uma coisa, o Benfica vai jogar a Braga e o Sporting recebe um competente Vitória de Guimarães, Sport Clube de Guimarães. Portanto, nada garantido claramente para a última jornada, ao contrário de outros anos em que havia jogos teoricamente mais simples, em que percebíamos que as coisas iam acontecer. O Benfica em Braga e o Sporting em casa contra a excelente equipa de Guimarães, não há garantias nenhumas. Portanto, se não ficar resolvido na Luz, a última jornada vai ser extraordinária. Vamos ver o que é que vai acontecer. Falta só referir que em caso de empate na Luz, o Sporting fica a depender apenas de si próprio para ser campeão, porque, lá está, transporta essa vantagem do confronto direto para a última jornada. Olhando agora para o histórico entre as duas equipas, o que é que nos diz a história dos derbys entre Benfica e Sporting? O Benfica tem um domínio grande no histórico de jogos entre Benfica e Sporting no Estádio da Luz. Nos 90 jogos já feitos pelas duas equipas, há 68% de vitórias por lado encarnado. Nos últimos 20 anos, o Sporting conseguiu vencer 3 vezes no Estádio da Luz. Portanto, se olharmos apenas para este registro histórico, o Benfica é claramente favorito. Mas este ano as equipas estão muito aproximadas e, portanto, parece-me que este ano não jogará tanto como já jogou noutras ocasiões. Por exemplo, em 2005, num jogo que eu tive a oportunidade de fazer em loco, o contexto era muito semelhante ao atual. Benfica e Sporting jogaram na Luz, penúltima jornada, empatados a 61 pontos também, e o Benfica acaba por ganhar 1-0 com um golo de Luizão, um golo na altura muito polémico. Ricardo Pereira, guarda-redes do Sporting, ficou a queixar-se uma possível falta do Luizão, que não parece ter existido, sinceramente, até hoje. O Luizão faz esse golo e vai, portanto,
para a última jornada, já com o Benfica com grandes possibilidades de ser campeão, e confirmou esse título na última jornada. É o jogo mais parecido em termos de contexto desportivo com aquilo que vamos viver agora, curiosamente 20 anos certinhos depois. Resgatando aqui agora a parte dos treinadores das duas equipas, perguntava-te só para terminar, qual é que é o treinador para ti mais preparado para a pressão que um derby com o peso daquele que vai ter o derby de sábado, que é o treinador que está mais preparado para isto? Eu respondo Bruno Lage, por um motivo muito simples. O Rui Borges tem um histórico de visitas ao Estádio da Luz muito simples, portanto muito curto ainda. Jogou na Luz pelo Moreirense, pelo Vitória Sport Clube de Guimarães, perdeu as 2 vezes e, portanto, é a primeira vez que visita o Estádio da Luz com esta obrigação de ganhar claramente o jogo, ainda por cima para ser campeão nacional. O Bruno Lage é um homem já com um lastro superior, se falarmos apenas a jogos desta dimensão. O Rui Borges também já tem uma carreira interessante, mas noutros patamares. Portanto, o Bruno Lage, à partida, será o treinador mais preparado, mais capacitado para lidar com um jogo com estas características. A resposta é dada baseada no histórico de cada um dos treinadores. O Bruno Lage já sabe o que é ser campeão nacional, mas só para completar e para ser justo com o Rui Borges, olhando para a postura corporal, para a tal semiótica comportamental de Lage e Borges no banco de suplentes, se calhar eu responderia até a Rui Borges. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido. Dizer ainda que hoje sai um novo episódio de Ataque Rápido, onde o foco foi, naturalmente, os resultados do Sporting e Benfica, o lançamento do derby decisivo que se realiza no Estádio da Luz no próximo dia 10. E haverá ainda o episódio da Funda 13, o podcast do 00 dedicado ao basquetebol.